Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo o deputado distrital Paulo Tadeu, aqui do Distrito Federal, do PT, e ele vem falar sobre o passe livre estudantil, que já deveria estar funcionando no Distrito Federal desde o dia 25 de setembro. Então, deputado, tudo bem? Tudo bem. Bom, essa situação realmente está muito confusa para os estudantes e houve uma expectativa e a coisa não aconteceu. O que o senhor tem assim, para contar para a gente e o que a gente pode esperar disso? Acredito eu que o governo, em especial o próprio governador, ele já deveria ter regulamentado a lei do passe livre e, portanto, a partir dessa regulamentação, garantido, portanto, o funcionamento desse importante instrumento que é fruto de uma luta de anos do movimento estudantil no Distrito Federal. Nós sabemos que há uma luta no âmbito nacional, como há uma luta também no âmbito internacional, mas aqui em Brasília, depois de anos e anos de enfrentamento, de lutas, de manifestações, em vários pontos da nossa cidade, a Câmara aprovou, aproximadamente 5 anos atrás, a primeira proposta de passe livre, fruto de um projeto meu. E esse projeto ele foi promulgado pelo Poder Legislativo. Em seguida, o governo, à época, entrou com ação de inconstitucionalidade, alegando que a lei do passe livre teria vício de iniciativa, portanto, só poderia ser de iniciativa dele e não do Legislativo. Porém, mesmo com essa ação julgada pelo Tribunal de Justiça, os estudantes não pararam de lutar, até que, no primeiro semestre desse ano, o governador enviou para a Câmara uma proposta de implantação do passe livre no Distrito Federal, praticamente idêntica à nossa proposta anterior. Infelizmente, depois de muitas idas e vindas, participação ativa do movimento estudantil, nós conseguimos aprovar o projeto de lei em primeiro e segundo turno, fizemos algumas modificações. Das modificações que a Câmara fez, o governador vetou alguns artigos. Dos artigos que foram vetados, a Câmara já apreciou esses vetos, concordando com alguns e discordando de outros. E, portanto, nós não temos mais nada a fazer a não ser agora exigir do chefe do Poder Executivo que regulamente a lei e, ao regulamentar, ele irá tirar do papel e colocar na prática, portanto, na vida dos estudantes do Distrito Federal. Agora, houve um momento em que a mídia divulgou que já tinha sido liberado, então fez uma confusão danada. E agora a gente descobre que isso não aconteceu, a gente sabe que tinha aquele prazo de 60 dias que acabou vencendo no dia 25 de setembro. E como é que a coisa agora vai ficar? Quer dizer, ficou um negócio aí travado, depende do governo de quê? Quem pode fazer o quê nessa situação? Porque essa questão é o seguinte, na realidade é vontade política. Vamos aqui colocar assim, de maneira muito direta para a população. É vontade política, porque quando é para outras coisas, o governo rapidinho arruma recursos e garante os seus serviços, as suas obras, os seus patrocínios, né? Os patrocínios que o governo vem garantindo aí para diversos eventos que não têm a menor importância do ponto de vista social ou mesmo cultural. Mas quando é para um benefício como esse que vai, eu diria, ajudar os nossos estudantes na socialização, no direito universal à educação, bem como também outras ações, eu diria, outras atividades extracurriculares, o governo fica emperrando. Então, assim, infelizmente, eu não sei o que o Arruda pensa nesse momento, que o governo, porque o governo não regulamentou ainda, a Câmara vem protestando, a gente vem fazendo uma série de ações, exigindo do Poder Executivo que regulamente a lei. O problema é que a confusão se deu muito porque a sociedade brasileira, ela talvez não tenha ainda o conhecimento pleno de como funciona um processo legislativo, né? E como a lei chega no seu dia a dia, como ela sai do papel e chega no seu dia a dia. Então, a última etapa de uma lei é a regulamentação,
que cabe apenas e tão somente ao chefe do Poder Executivo. Não cabe aos parlamentares regulamentar uma lei que eles aprovaram. Então, a lei que tinha sido aprovada... A lógica é o governante, né? Ou é o presidente, quando é federal, o governador... É o governador, o prefeito... é sempre nessa escala. Exatamente. E aí nós estamos aguardando. Pedimos já explicações, o governo não dá nenhuma explicação para a sociedade, porque há uma pressão muito forte dos estudantes hoje, não só em cima da Câmara Legislativa, mas também em cima do próprio Poder Executivo, para que essa regulamentação saia publicada no Diário Oficial e comece a valer na prática. Quer dizer que só falta isso. Mais nada. Aplicação. Tudo já está aprovado, tem orçamento, tem recursos. O que está dependendo é apenas um ato exclusivo do governador do Distrito Federal. Gente, mas também, de repente, se esses estudantes se mobilizassem, você acha que ajudaria? Ou não tem mais nada a fazer? É um negócio assim... Aqui a gente percebe uma política tão complicada, né? Tá tão engessada, que a gente fica sem saber como que Brasília pode funcionar tão antidemocrática na realidade. Você não tem direito na mídia, as coisas acabam não acontecendo, a gente está percebendo um amontoado de informações truncadas, as pessoas imaginam que está acontecendo uma coisa, mas não está acontecendo nada disso. Como é que é? Como é que a gente vai fazer? A gente precisava realmente que isso saísse, porque eu acho que o direito do estudante não é só ir para a escola. Ele tem direito a lazer, ele tem direito... Poxa, tudo isso faz parte da cultura, tudo isso faz parte do dia a dia, da formação de um cidadão. Se ele não tem essa condição, com as passagens caríssimas, como é o caso de Brasília, como é que vai fazer? Brasília, ela vive uma situação muito complexa, né? No que se refere ao transporte, nós temos realmente um dos piores transportes públicos do país e um dos mais caros. Recentemente, até a Folha de São Paulo fez uma matéria em relação aos preços da tarifa de ônibus das principais cidades do país, e ela apontou o Distrito Federal numa posição que não é a verdadeira, porque ela põe o Distrito Federal com o valor da passagem de R$2, quando nós sabemos que o valor da passagem hoje é de R$3. É de R$3. Então, botaram um dado nessa pesquisa feita pela Folha que deu uma posição razoável. Eu não sei se foi a Folha ou se foi o Globo, o Jornal do Brasil, não me recordo bem. Mas, de qualquer maneira, um jornal de outro estado, enfim, de circulação nacional. Além disso, você tem a própria imprensa do Distrito Federal. Está muito difícil a gente passar para a sociedade o outro lado da história. E que eu não estou falando de manipulação de informação, de informações, de mentiras, de calúnias, não. Estou falando de dados reais, concretos. Por exemplo, da execução orçamentária do Distrito Federal, quanto o governo vem aplicando na saúde, quanto ele vem aplicando na educação, quanto que ele vem aplicando na propaganda e publicidade do governo dele. Muito mais do que claro. Todo o governo do estado de São Paulo. Claro, muito mais. O dobro ou triplo, né? Uma coisa assim. Só para vocês terem uma ideia, a previsão de gasto com o passe livre está na ordem de R$30 milhões ano. Só com propaganda e publicidade o governo já gastou e deverá gastar esse ano mais de R$220 milhões. Gente, isso é absurdo. Só para você ter ideia, né? Aí se nós pegarmos os vários patrocínios que o governo vem promovendo em eventos que, entendeu, é questionável do ponto de vista da sua qualidade e do seu valor cultural, o governo já gastou mais de R$47 milhões esse ano. E a cultura está ali. Você tem, nós estamos vindo, inclusive agora, ali do Cine Brasília, o Cine Brasília completamente abandonado, sem perspectiva de uma reforma que garanta um espaço que é histórico dessa cidade, que é um ponto de resistência da nossa cultura. Então você tem uma série de contradições. A saúde pública, ela é algo lastimável. As pessoas estão convivendo com algo que jamais se pensou que pudéssemos chegar ao estágio que chegamos. A ausência completa de uma política pública na área de saúde, bem como em outras áreas. Infelizmente, a gente vem tendo uma dificuldade muito grande, né, quando é para criticar a Câmara, criticar os parlamentares, generalizar
situações embaraçosas ou mesmo equivocadas de alguns parlamentares, a mídia ela é uma